Amém. Glória a Deus. Existe uma frase muito conhecida que diz assim: depois da tempestade vem a bonança. E essa frase, ela se aplica em muitas situações da nossa vida. E ela se aplica também, de uma forma muito especial, ao Salmo, no qual nós iremos meditar nessa noite, Salmo de número 18. Um salmo muito amado, que tem uma linguagem muito impressionante. E eu já peço que você vá abrindo lá. Salmo de número 18. Salmo anterior, o Salmo 17, ele é um salmo de clamor por justiça. Ele é um salmo de oração por justiça. Então, basicamente, o Salmo 17 é um salmo de petição ao Senhor. É um salmo no qual Davi pede ao Senhor para que a justiça seja feita na sua vida. O Salmo 18, porém, não é um salmo de petição. Já é um salmo depois da tempestade. Já é um salmo de bonança. Já é um salmo de agradecimento. Já é um salmo de louvor e de adoração a Deus por causa do livramento que Deus concedeu. Então, o tema do Salmo 18 é louvor a Deus pelo livramento que ele concedeu a Davi. Então, esse salmo vai falar de livramento e de gratidão por esse livramento. Isso já fica muito claro, irmãos e amigos, no título do salmo. O título do salmo muitas vezes dá o contexto, a situação no qual o salmo foi escrito. Então, olha aí, logo acima do versículo 1, Salmo 18, para o mestre de música, de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Quando foi que Davi cantou este salmo? Quando foi que ele compôs este salmo? Quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, nota a diferença. Salmo anterior, clamor, tribulação, por isso, petição a Deus. Já o Salmo 18, salvação, livramento, louvor e gratidão. É nesse estado que nós queremos nos encontrar, de sermos libertos, de sermos livres da tribulação que nós estamos enfrentando. Então, nós temos muito a aprender com este salmo, tanto para quando nós ainda estamos enfrentando a tribulação, que pode ser o meu caso e o teu caso neste momento, como também para quando nós já fomos libertos dela. O que devemos fazer, então, enquanto estamos sendo provados, enquanto estamos passando pela luta, pela batalha, e o que devemos fazer após a batalha ser encerrada. De uma forma geral, irmãos e amigos, este salmo ele vai apontar para 3 características de Deus. Primeiro, o que o Senhor era e é. Segundo, o que o Senhor fez e faz. E terceiro, o que o Senhor merecia e ainda merece. Vamos começar pelo primeiro, que é o que o Senhor era e ainda é. Deixa eu perguntar. Se alguém perguntasse para você agora, o que o Senhor é para você? Quais seriam as tuas respostas? O que você diria? O que o Senhor significa para você? Aqui Davi diz o que o Senhor era para ele. Versículos 1 e versículo 2, acompanha comigo. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Davi aqui ele se mostra completamente arrebatado pelo Senhor. Alguém que está intimamente
devotado a Deus. Então ele dá várias características, ele diz o que o Senhor é para ele. Primeiramente, no início do versículo 1, nós vemos que o Senhor era o amor de Davi. Ele diz, eu te amo, ó Senhor. E olha que interessante, hoje pela manhã, nós meditamos justamente no grande mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus repete esse mandamento no Novo Testamento, dizendo que ele é o primeiro, ou seja, ele é o principal, ele é o maior. E o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos Davi iniciando o Salmo 18, se declarando para Deus, dizendo, eu te amo, ó Senhor. Davi aqui, ele demonstra ser cumpridor do grande mandamento. Porque não existe nada mais importante, meus irmãos e meus amigos, do que amarmos a Deus. Amar a Deus deveria estar no topo da nossa lista de metas para 2020, para 2021, para 2030, para 2050. Nada é mais importante para nós do que amar o Senhor. E é exatamente isso que Davi demonstra a Deus. Eu te amo, ó Senhor. E o que é interessante também é que essa palavra amo aqui é uma palavra incomum. É uma palavra que denota sentimento. Não é a palavra que normalmente se usa para amor. Essa palavra aqui é uma palavra carregada de emoção. E nós sabemos que o nosso amor a Deus não deve ser apenas emocional. Claro, amar é um mandamento. Devemos fazer com sentimento ou não. Mas, ainda que não seja apenas sentimento, amar também envolve sentimento. E agora eu gostaria de perguntar, como estão os teus sentimentos em relação a Deus? Em meio a essa pandemia, em meio a essas dificuldades, em meio a essas tribulações, qual a última vez que você disse para Deus, eu te amo, ó Senhor? É muito fácil chegar para Deus pedindo algo de Deus, dizendo que Ele deve ou não deve fazer. Mas qual foi a última vez que você derramou lágrimas na presença de Deus, sentindo um amor profundo, verdadeiro por Deus? Davi demonstra isso. O Senhor era o amor de Davi, não o único, mas com certeza o principal. Deus deve ser o nosso amor, o nosso amor. Não apenas o nosso Deus. Não vamos nos envergonhar de nos declarar para Deus, onde quer que seja pessoalmente, seja em público, vamos dizer, tu és o meu amor, Senhor, eu te amo. Em segundo lugar, Deus era a força de Davi. O Senhor é a minha força. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ou seja, o Senhor era a fonte da força de Davi. Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem forte. E aqui ele disse que a sua força não estava nele mesmo. A sua força estava no Senhor. De onde vem a tua força? A tua força para suportar as dificuldades que você está enfrentando, vem de você? Ou você reconhece que a tua força vem do Senhor? Prosseguindo, ele diz que o Senhor é a sua rocha. A palavra rocha aqui não se refere àquela pedra que a gente carrega para onde quer. A palavra rocha aqui significa aquela pedra na qual nós nos apoiamos, na qual nós subimos para nos defender. Então é aquela rocha que não pode ser movida de lugar, é aquela rocha firme. E porque Deus é firme, Ele pode me dar firmeza e te dar firmeza também. Continuando, Davi diz que o Senhor é a sua cidadela, ou seja, a sua fortaleza. Interessante, essa palavra cidadela ou fortaleza
Ela é usada lá em 1 Samuel, o livro que narra os primeiros anos de Davi. Ela é usada para se referir a lugar seguro. Um lugar que muitas vezes Davi procurava quando estava em perigo. Muitas vezes ele ia para um lugar seguro, para fugir do perigo. E aqui ele diz que este lugar seguro não é somente físico, ele é espiritual. Esse lugar seguro é o seu Deus. Alguns dias atrás, a capital do nosso estado completou aniversário, fez aniversário. E o nome dela é Fortaleza. E eu fui pesquisar por que a capital do nosso estado tem esse nome, e eu fiquei decepcionado. Fortaleza tem esse nome por causa de um forte que foi construído, depois foi arrasado, foi tomado pelos holandeses e depois foi retomado pelos portugueses. Que fortaleza é essa? Que é destruída, que é tomada e depois é retomada. Deus é uma fortaleza, mas Ele é uma fortaleza indestrutível. Ele não é como fortalezas que o homem constrói, que o próprio homem destrói. Deus é uma fortaleza invencível para aquele que nele está, para aquele que nele se refugia. Quem está com o Senhor não perde. Quem está com Deus não perde batalha. Mas ele continua aqui, dizendo que Deus é o seu libertador. Interessante o significado dessa palavra. Libertador é aquele que te ajuda a escapar. É aquele que te ajuda a fugir. E é isso que Deus é. Nos ajuda a fugir dos perigos. Nos ajuda a escapar. E Paulo dá um exemplo disso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, escape, de sorte que a possais suportar. De sorte que a possais suportar. Deus nos dá livramento dos inimigos, Deus nos dá livramento do maior de todos os inimigos, o pecado. Se você está se sentindo tentado agora, se achando quase obrigado a pecar, saiba que existe um Deus que pode ser o teu libertador da tentação, o teu libertador do mal, o teu libertador do pecado. Deus pode te transformar, se assim você quiser, e se assim você o buscar. São 10 características, são 10 coisas que Davi diz que Deus é. A sexta, ele diz: o Senhor é o meu Deus. Spurgeon, que falou muito sobre os Salmos, disse que essa característica é tudo de bom em uma só. Quando Davi diz que o Senhor é o meu Deus, ele está resumindo tudo. Ele está dizendo: o Senhor é tudo que eu preciso, é o meu Deus. Em sétimo lugar, Davi diz que o Senhor é o seu rochedo, em quem se refugia. Rochedo é um grupo de rochas, nas quais os guerreiros se protegiam dos ataques inimigos. O Senhor é o seu escudo. Em outros salmos ele diz a mesma coisa. O Senhor é a força da sua salvação, e o Senhor é o seu baluarte. Baluarte é um lugar excessivamente alto. É um lugar inalcançável. É onde Deus nos coloca acima do alcance dos nossos inimigos. Quantas histórias eu já não ouvi, e lembro agora, de pessoas que sequer foram vistas pelo inimigo. O inimigo passou por elas e não conseguiu sequer enxergá-las. Já ouvi muitas histórias sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso baluarte. Deus é aquele que nos coloca em uma torre alta, longe do alcance do nosso inimigo. Então, basicamente isso. Era o que o Senhor era para Davi, e podemos dizer que ele continua sendo para mim e para você. Ele é o nosso amor,
a nossa força, o nosso baluarte, o nosso escudo, o nosso rochedo. Deus é a nossa proteção. Você crê nisso? Você acredita nisso de todo o teu coração? Em segundo lugar, nós encontramos aqui o que o Senhor fez por Davi e, consequentemente, Ele ainda pode fazer por mim e por você. O que foi que o Senhor fez por Davi? Resumidamente, irmãos, o Senhor livrou Davi quando esse invocou a Deus. Nós encontramos isso no verso 3. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. Deus livrou Davi quando Davi clamou a ele, invocou o nome do Senhor. Deus é aquele, como foi lido no início deste culto, Deus é aquele que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei as suas feridas, sararei a terra. Deus escuta quando o seu povo clama. E foi isso que Deus fez com Davi de uma forma resumida. Mas quem disse que Davi quer resumir alguma coisa? Davi quer glorificar a Deus pelo que Deus fez. Então ele conta com detalhes arrebatadores, poéticos, carregados de emoção, o que o Senhor fez com ele. Vamos dar uma passada bem rápida. Nos versos 4 a 15, ele conta de forma poética como o Senhor da natureza o livrou. Olha aqui as menções à natureza, Deus usando a natureza para livrar Davi. Versos 4 a 15. Opa, o vento mudou aqui. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. Olha como o perigo era grave, era questão de vida ou morte. As cordas do Sheol me envolveram, sepultura. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E sabe o que aconteceu? Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E olha o que acontece agora. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Que linguagem linda! Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios, os derrotou. Existe o Thor, né? O falso Deus, e aqui é o Deus verdadeiro, o Deus que usa os raios. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão ao Senhor, com um forte sopro das tuas narinas. Irmãos, essa linguagem poética, arrebatadora, ela lembra o que Deus fez no Êxodo, como Deus libertou um povo. Agora aqui, quem está clamando ao Senhor é um povo ou uma pessoa? É uma pessoa. E sabe que lição eu tiro? Deus salva povos, mas Ele também salva indivíduos. Deus salva grupos, mas Ele também salva pessoas. Para Deus o importante não é o número. Deus não ama números. Deus ama pessoas. Ele aqui, para responder uma oração,
de um servo dele, ele faz isso tudo. A Bíblia não diz, a Bíblia não conta, mas eu acredito, irmão Everardo, que se houvesse só um pecador na terra precisando de salvação, Jesus teria descido do mesmo jeito. Eu acredito isso. Eu acredito que ele teria descido do mesmo jeito para salvar uma pessoa. E olha o que ele fez para libertar um servo dele. Rasgou o céu, usou a natureza, porque ele ama. Porque ele amava Davi, ele ama a mim e ele ama a você. Que tremendo, hein? Você para Deus não é um número. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o que você está passando. Você não é uma estatística. Ele te conhece como se você fosse a única pessoa que existisse. Ele olha para você como se você fosse o único que morasse na terra. Esse é o nosso Deus. Quando chega nos versos 16 a 30, Davi nos deixa agora perplexos ao explicar por que Deus fez o que fez. Estamos vendo o que Deus fez com Davi, e agora Davi diz por quê. Isso vai deixar algumas pessoas chocadas. Versos 16 a 30, vamos ler. Das suas alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Verso 20. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como um ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Verso 25. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Se antes de ler esses versículos eu perguntasse, por que Deus livrou Davi? A resposta que todos nós daríamos seria, porque Davi pediu. Porque Davi invocou, porque Davi se humilhou perante o Senhor. E a resposta estaria correta. Um dos motivos porque Deus respondeu Davi foi porque Davi buscou. E a Bíblia nos ensina que devemos buscar, devemos pedir, devemos bater. Mas aqui nós vemos que o fato de Davi invocar a Deus não foi o único motivo porque Deus o livrou. De forma chocante, impressionante, Davi diz aqui que Deus o livrou como recompensa pela sua fidelidade a Deus. Davi diz que o Senhor me recompensou, porque mesmo no meio da tribulação, eu não esqueci dele. Mesmo no meio da dificuldade da batalha, eu me mantive leal ao meu Deus. Então a questão não é apenas invocar,
No meio da tribulação, devemos invocar o Senhor? Sim. Devemos continuar confiando em Deus? Sim. Mas no meio da tribulação, escute, também devemos manter a nossa fidelidade a Deus. Também devemos manter a nossa lealdade a Deus. Quantas pessoas, nestes dias, têm se esquecido do Senhor, têm se desviado do Senhor. Ora, no momento que deveriam se apegar ainda mais a Deus, ter mais fome da sua palavra, ter mais sede da sua presença, se afastam de Deus, se esquecem de Deus, gastam seu tempo com coisas contrárias à vontade de Deus. Davi diz: Deus me atendeu porque eu permaneci com Ele. Não foi só porque eu invoquei a Ele, não. Alguém me perguntou esses dias, pastor, quer dizer, falando sobre oração, o poder da oração, alguém perguntou, pastor, quer dizer que mesmo que eu esteja andando no pecado, se eu pedir, Deus vai me atender? E eu disse, a Bíblia ensina que não. A Bíblia ensina que não vai, por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha que interessante. Tiago diz, muito pode por sua eficácia a súplica de quem? A súplica do justo. Justo não é o perfeito, não, porque perfeito só Jesus. O justo é o crente. O justo é o crente sincero, que está procurando a Deus ali, está na peleja, está no sofrimento, está se tremendo todinho, mas mantém a fé no seu coração. É esse que Deus responde. Irmão, só para provar que não basta só invocar a Deus, Davi cita o exemplo dos seus inimigos. Seus inimigos clamaram a Deus. Olha, aqui mesmo diz que eles clamaram. Eles clamaram ao Senhor. No versículo 41, eu sabia que tinha anotado. Falando dos seus inimigos, ele diz, gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Os inimigos de Davi fizeram o que Davi fez. Davi clamou, os inimigos também clamaram. Eles disseram, Deus nos atende, Deus responde, Deus faz alguma coisa. Deus respondeu? Não. Por quê? Porque Davi manteve a sua integridade, os inimigos de Davi não. Não basta só buscar a Deus em oração. É preciso buscar em sinceridade, procurando viver uma vida correta, temente ao Senhor. Então, está na peleja? Continua com o Senhor. Continua buscando ao Senhor. Continua amando ao Senhor. Nos versos 31 a 42, Davi descreve o livramento de Deus em linguagem militar. Olha como é interessante, versos 31 a 42. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 33. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, verso 37. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse.
Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Linguagem militar. E que lição nós podemos tirar destes versículos que lemos agora? Davi diz, Deus me adestrou, Deus me treinou, Deus me preparou, Deus me ajudou a usar o arco. Deus ajuda, irmãos. Mas Deus não faz a nossa parte. Deus não fez aquilo que Davi poderia fazer. Aqui Davi é claro em dizer, Deus é a minha força. Deus é o meu refúgio. Ele me treinou, ele me ajudou. Mas isso não significa que Deus vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. De forma nenhuma. Deus não faz tudo. Existe uma frase que pode até não estar na Bíblia, mas ela reflete muito bem o ensinamento bíblico, que é: esforça-te que eu te ajudarei. Você já ouviu? Não é um versículo bíblico, certo? Mas reflete muito bem a palavra de Deus. Glória a Deus. O Deus da natureza está agora enviando chuva para nós, né? E nós louvamos a Deus por isso. Está chovendo aí também? Está chovendo aqui nesse exato momento. Então, irmãos, aqui nós vemos Deus nos preparando, né? Aqui nós vemos Deus nos dando força, Deus nos ajudando. Mas não espere tudo cair do céu. Esse não é o Deus da Bíblia, não. O Deus que faz tudo por nós não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia nos dá as ferramentas, nos dá a força, nos dá a inteligência, ele até nos treina. E aí ele nos empurra e diz: agora é contigo, vai lá e ganha a vitória. Tem a parte de Deus, sim, é a maior, ele faz o impossível, e tem a nossa parte, é a menor, mas tem que ser feita também. Amém? O que é que Deus está querendo que você faça agora? Que recursos Deus te deu para que você vá lá e obtenha a vitória para a glória dele? Deus faz isso. Em último lugar, falando ainda sobre o que Deus fez com ele, pode fazer conosco. Nos versos 43 a 48, estamos chegando no fim. Esse é o quarto maior salmo da Bíblia, né? 50 versículos. Mas estamos nos aproximando do fim, certo? Ainda falando sobre o que o Senhor fez e faz, nos versos 43 a 48, Davi mostra que esse livramento que Deus deu a ele teve um alcance para além dos limites de Israel. Vamos ver muitas vezes aqui Davi falando de gentios, povos, ou seja, trouxe algo para Davi além da terra dele, na terra na qual ele morava. Vamos ler os versos 43 a 48. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem e me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas, porque a fortaleza deles não é o Senhor, como era de Davi. O Senhor vive. Você pode dizer isso do fundo do seu coração? O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança. É Deus quem vinga, não somos nós. Que a mim sujeita Israel? Não, Davi diz que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim. Fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações. Não, só até o 48. Tu me livraste dos meus inimigos, sim. Fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. A vontade que dá é continuar lendo até o final. Irmãos, aqui diz que
Deus deu a Davi poder, não apenas sobre o seu próprio povo, mas também para além do seu povo. E nós sabemos que na história de Davi ele conquistou os povos ao redor. Os povos ao redor se submeteram a Davi. E nós sabemos também aqui que existe uma aplicação sobre Cristo. Cristo é o amado das nações. Ele não veio para salvar apenas um povo, ele veio para salvar a todos. Para concluir, primeiro Davi mostra o que o Senhor é para ele, e nós aplicamos, mostrando o que ele é para nós. Em segundo lugar, Davi mostrou o que o Senhor fez por ele, quando ele invocou e quando ele manteve a sua lealdade a Deus. Deus usou a natureza, com linguagem militar, deu vitória a Davi. E agora, para encerrar, Davi encerra mostrando o que o Senhor merece. O que ele merece, pelo que ele é e pelo que ele fez. Os últimos 2 versículos, 49 e 50. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas estamos chegando no final. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Já estou me arrepiando de novo. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. O que é que Deus merece aqui, irmãos e amigos? O que é que Davi diz que vai fazer agora? Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus. Como se não bastasse ter glorificado a Deus nos 48 versículos anteriores, porque foi só isso que Davi fez. Glorificar a Deus, exaltar a Deus pelo que ele é e pelo que ele fez. Mas como se não bastasse, Davi ainda diz: eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, eu vou cantar louvores ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. Não importa se eu já fiz isso, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar te adorando, te exaltando, te glorificando, porque é exatamente isso que um Deus que me livra, que me salva, que me liberta, merece que eu faça. É isso. O que é que Deus merece? Quando Ele nos salva, Deus merece que o exaltemos. E o que é interessante aqui é onde Davi diz que vai fazer isso. Você percebeu? Eu te louvarei entre as nações. Cantarei louvores ao teu nome. Onde é que nós devemos glorificar a Deus? Primeiramente, em secreto. No nosso quarto. Na nossa casa. Em oculto. Como é que Davi começa? Dizendo para os outros, eu amo o Senhor, não. Falando pessoalmente com Deus, eu te amo, ó Senhor. A nossa adoração a Deus começa individualmente, quando ninguém está vendo. No secreto do nosso lar. Dentro do nosso coração. Mas ela não fica em secreto. Davi começa se dirigindo a Deus, e aí ele continua, dizendo, eu vou te louvar, é para todo mundo ver. Eu vou te louvar, é para todo mundo ouvir, na presença dos povos, das nações, dos gentios, eu vou cantar ao teu nome. Sabe por que Deus nos coloca onde coloca? Sabe por que Deus deu vitórias a Davi sobre as nações? Para que Davi louvasse a ele entre as nações. Sabe por que Deus te colocou onde te colocou? Talvez você nem entende.
Foi para aí onde você está, você louvar a Ele. Deus te deu uma tribulação? Louva a Ele na tribulação. Deus te deu uma vitória? Deus te deu um lugar de destaque na empresa, na igreja, na comunidade, seja lá onde for. Sabe por quê que Ele te colocou aí? Para você glorificar a Ele aí. Para você louvar a Ele aí, onde você está. Sabe por quê que muitas vezes nós não obtemos mais vitórias? Vou dizer por quê. É porque nas vitórias passadas que Deus nos deu, nós esquecemos de glorificar a Ele. Deus nos deu vitórias passadas. Está demorando tanto, Senhor, por que eu não estou recebendo agora? Ei, olha no retrovisor. O que Deus já fez por ti e você esqueceu de glorificar a Ele. Versículo 50 diz, por que Deus merece ser glorificado? Quem foi que conquistou essas vitórias todas para Davi, irmãos? Quem é que conquista a minha vitória e a tua vitória? Quem é que nos dá poder para vencer? Verso 50, último versículo. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Quem foi que deu vitória? Quem foi que deu vitória a Davi? Quando você lê 1 Samuel, Jaco Neverardo, Jefim, Cristina, Lorena, Thaís. Quando nós lemos 1 Samuel, nós vemos, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde Davi ia. Por que é Deus que merece ser glorificado quando a libertação vem, quando o livramento vem? É porque é Ele que deu vitória. E aqui Davi encerra falando que Deus dá grandes vitórias ao seu rei, ao seu ungido e aos descendentes de Davi. Ou seja, Davi está dizendo que isso aqui não se aplicou apenas a ele, mas se aplicou aos reis que vieram depois dele, em especial ao maior de todos os reis, que vem da linhagem de Davi, o ungido, o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele, acima de todos, invocou ao Senhor. Ele, acima de todos, manteve a fidelidade a Deus. Foi perfeito. Foi perfeito. Enfrentou a morte, mais do que Davi, e obteve vitória no meu lugar e no teu lugar. Este é o meu Salvador e o teu Salvador. Gostaria de encerrar chamando a atenção para a importância de 3 coisas. 2 delas são importantes durante a batalha e uma delas é importante depois da batalha. Você está enfrentando a batalha agora ou já passou por ela? Pastor, as 2 coisas, amém. Então, primeiro, note a importância de invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa clamar a Ele por socorro. Isso vale para você, amigo ou amiga, que ainda não convidou Jesus para entrar em teu coração. Se sente uma pessoa perdida, longe de Deus, não tem esperança de vida eterna. Existe uma boa notícia para você, e quem dá essa boa notícia é Paulo, inspirado por Deus. Em Romanos capítulo 10 e versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um dia eu invoquei o nome do Senhor, desesperado, sem esperança, angustiado de alma, com o peso dos meus pecados sobre mim, eu invoquei o nome do Senhor. E o que aconteceu com Davi no Salmo 18 aconteceu comigo. Deus me salvou, Deus me libertou. Se neste momento, onde quer que você esteja, você entrar na presença de Deus, invocar o nome de Jesus, Ele irá te salvar. Ele irá perdoar os teus pecados, purificar a tua alma e trazer você para a sua família, que é a igreja. Se isso acontecer com você, publique.
Expresse isso, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então, primeiramente, a importância de invocar o nome do Senhor, não apenas os nossos amigos, mas todos nós, crentes em Cristo. Às vezes, tentamos resolver as situações com as nossas próprias mãos, e quando não dá certo, tem Deus. Ixi, é mesmo, esqueci até de orar. Por isso que a gente perde tempo. Invocar o Senhor, clamar ao Senhor deve ser a primeira coisa que nós fazemos. E aí nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Agora que eu já te invoquei. Essa é a sequência correta. Em segundo lugar, eu vejo aqui a importância de mantermos a fidelidade ao Senhor. Como eu disse, é na hora da prova que nós mostramos quem realmente nós somos. Quando as coisas são fáceis, muita gente diz: eu sou de Jesus. Mas é na hora da pandemia, é na hora que a porta se fechou, que a empresa botou para fora, que a doença chegou, que aí você mostra se você é leal a Deus ou não. Davi diz: Deus me recompensou porque eu me mantive fiel a Ele. Fidelidade a Deus traz recompensa, amém? Deus recompensa aquele que é fiel, mesmo em meio às dificuldades. O socorro chega, e chega na hora certa. Mantenha. Estava pensando em desistir? Era? Estava pensando em ir para o mundo? Era? Faça isso não. Invoque o Senhor, se mantenha fiel, e Ele vai te salvar. Ele vai enviar socorro de onde você nem imagina, só para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Em terceiro lugar, eu vejo aqui a importância de glorificar ao Senhor. Esse é um salmo, como eu disse, de louvor a Deus. Quando a vitória chegar, não seja besta, não seja tolo, de fechar a boca, de achar que foi você que conseguiu, ou de deixar as pessoas acharem isso. Não pense isso no teu coração e nem feche a boca, diga: de jeito nenhum. Quem me deu a vitória foi Deus. Quem me deu o livramento foi Deus. Quem deu a bênção foi Deus. Mas não glorifique apenas em público. Ainda hoje, busque um local à parte e fortaleça o seu amor ao Senhor. Talvez comece dizendo como Davi, o que você não dizia há muito tempo: eu te amo, ó Senhor, força minha. E se as lágrimas quiserem vir, deixe elas virem. Se derrame na presença do Senhor. Invoque, continue fiel e glorifique ao Senhor, porque Ele merece.